Bom dia e pé no chão, que não somos passarinhos. Pé no chão, que não é mole. Sim, nós temos preocupações. A gente não pode viver no ar, voando. Nem somos lírios do campo que vivemos do sonho, do mundo poético. Eles podem viver voando e colorir os campos, mas nós temos que nos preocupar, que a coisa não é fácil, não é mole, não. Então esse programa Preocupações, o de hoje é o 003, que acontece toda quinta. Ontem eu não fiz, foi um dia de preocupações e trabalho e atribulações para mim, então ontem eu não consegui, estou gravando hoje, tá? Mas é um programa que sempre deve acontecer na quinta-feira. E vou tentar fazer que seja assim, sempre quinta-feira. Aí vocês já têm em mente que quinta-feira o Gaspar grava o Preocupações. Que quer falar daquelas coisinhas que estão na nossa realidade, como país, ou como sociedade, que são aquelas coisinhas que a gente deve estar atento e tentar colaborar que a gente encontre as saídas certas, não só para o nosso bem, mas para o bem de todos, de todas. E eu vou trazer uma preocupação que, assim, não é uma novidade, sempre teve, tá? Mas que se tornou aguda no Brasil nos últimos anos, porque é um método político social, mas de destruição da democracia e da verdade. Eu vou chamar isso de Ilhas da Mentira. Foi usado como método nesses últimos tempos aquilo que a gente chama de fake news. Mas é mais o nome que se usa no campo da imprensa, do jornalismo e dos meios de comunicação social, as redes de comunicação social. Mas, na verdade, é a mentira. É a mentira. Sempre houve grupos que viveram, assim, uma certa loucura da mentira. Assim. Nas religiões é muito comum. Não é aquela fofoquinha pequenininha que se faz no bairro entre os vizinhos, vizinhas, ou que já se fazia na política, mas como não tinha rede social, era muito restrito, né? E se desenvolvia muito devagar. Mas com as redes sociais formou grupos enormes de pessoas que acabam vivendo no mundo das mentiras. E esse mundo das mentiras é muito comum nas religiões. Eu tenho que falar nisso, mas como é o meu campo de pesquisa, de estudo, eu conheço. Então a gente já tinha, assim, religiões dedicadas a viver de fatos inexistentes, de conceitos inexistentes. Como, por exemplo, o terraplanismo. Eles dizem que, então, a partir do testemunho bíblico do Gênesis, o mundo
O mundo é plano, está acomodado sob pilares, ou sei lá como é que ele se segura, e que os astros giram em redor, que o mundo é plano, uma pizza, assim. Então eles simplesmente não ouvem a ciência e vivem nesta crença, uma crença em uma mentira. Assim, a Bíblia é um texto pré-científico, então a gente não pode ler ela como científico. A gente tem que interpretar o texto e tirar do texto o que o texto tem de realidade ética, de ética para o mundo. O texto bíblico quer dizer, o mundo é bom. É isso. Não é um relato científico do que é o mundo, feito em 7 dias. Isso é só uma linguagem daquele tempo pré-científico. A gente só entende que o mundo é bom. Ou mentiras de, porque aquele pastor faz milagres. Se você lê um texto de um certo jeito, nem doente você fica. Isso foi pregado durante a pandemia. Leia o Salmo 92, que nada vai te acontecer. Como se o vírus se comportar. Essa pessoa leu o Salmo 92 ou 93, nem sei qual é. Então eu não posso deixar a pessoa doente. Bobagem, se não tomar vacina, que vai ficar doente lendo o Salmo ou não lendo. Ou que certo político é o próprio diabo. Aquele outro político é o Deus. Mentiras. E tem gente que acredita nessas mentiras, como vacina faz mal. Mentira. As vacinas seguem método científico e os caras que fazem são muito responsáveis. São responsáveis. Quem mente é irresponsável. Mas esses grupos que começaram a existir com muita força no Brasil nos últimos anos, desde 2015 mais ou menos, muita força. Esses grupos vão continuar. E agora deve ser uma preocupação nossa, nós não cairmos nas mentiras desses grupos, e muito pelo contrário, buscarmos a verdade, as fontes de verdade, que entendem de ciência, que leem e pregam a Bíblia com responsabilidade, sabendo usar a ciência, inclusive, cuidado de conferir todas as fontes das notícias e espalharmos a verdade. Isso é uma preocupação muito séria. Porque as instituições sérias estão fazendo força para que a gente continue vivendo num mundo que se baseia na verdade. Mas esses grupos de fanáticos das ilhas da mentira querem destruir a verdade. E como influenciam muita gente, fica difícil da sociedade um dia não cair num buraco de mentira, assim como já aqui no Brasil estamos caindo num buraco de pessoas não acreditarem na vacina, e já não é pouca gente não que deixa de vacinar seus filhos. Tanto que estamos dizendo, olha, a doença poliomielite, paralisia infantil, que estava erradicada do país há mais de 30 anos, vai voltar. Porque a gente não consegue mais vacinar as crianças. Tem muita gente que acredita nas mentiras anti-vax, anti-vacina. Então, as ilhas da mentira. Nós temos que tirar as pessoas dessas ilhas
esclarecendo a verdade, mas elas são ilhas, se isolam, né? E se precisar, nós temos que usar a lei contra quem espalha mentira. Talvez tenhamos que fazer isso. Então, como dizia meu amigo padre Dárcio, força e coragem nisso aí, em lutar contra a mentira, em eliminar essas ilhas da mentira, ou pelo menos fazê-las diminuí-la, fazer com que essas ilhas diminuam muito e levar as pessoas à verdade. Paz e bem.